A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Muito obrigado por você estar aqui mais essa vez no canal ADMP TV, discutindo a lição da Escola Bíblica Dominical. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. E você que já é nosso inscrito, já é nosso parceiro, nosso amigo aqui no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e coloque o sino de notificação para funcionar. Não se esqueça disso. Vamos direto para a lição, uma lição muito interessante, enriquecedora, que vem falar sobre ética cristã e os direitos humanos. Vamos lá? Muito bem, a lição de número 3 vem trabalhar a ética cristã e o relacionamento dos direitos humanos. Nós vamos ter 3 momentos nesse vídeo. O primeiro momento, um panorama bem objetivo da evolução e o que são os direitos humanos. O segundo momento, direitos humanos e o que a Bíblia diz sobre eles. E, por fim, direitos humanos e a igreja, qual que é o comportamento. Eu quero aqui, então, ler com vocês o textuário e a verdade prática nesse momento. E você que tem a revista, você utiliza ela, me acompanha junto com vocês, ok? O textuário nos diz da seguinte forma, está lá em Êxodo capítulo 22, versículo 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Verdade prática. Os direitos do ser humano, revelados na palavra de Deus, têm como fundamento o amor. É interessante nós trabalharmos questão de direitos humanos, e entender que nós somos cidadãos, estamos em uma nação, temos os nossos direitos e também necessitamos cumprir os nossos deveres. E o cristão, ele também está nesse meio, ele não pode se ver alheio às questões sociais. Conhecer os nossos direitos e exigi-los por lei é pertinente a cada um, mas também respeitar as nossas obrigações para com o próximo também é fundamental. Bem, como eu disse, vamos falar então sobre direitos humanos em relação à Bíblia. O que a Bíblia traz para nós sobre essa questão? Eu quero aqui fazer uma reflexão com vocês. Quando eu discuto esse assunto no nosso seminário de teologia, eu gosto muito de fazer um comparativo com o livro de Ruth. Ruth, ele expressa de uma forma bem interessante o que vem a ser os direitos humanos no Antigo Testamento. A evolução dos direitos humanos, esse assunto, por mais que esse termo seja atual para nós, ele não é tão novo. Ele já vem desde os primórdios sendo discutido. O Egito Antigo, por exemplo, não se tinha uma legislação tão complexa, não se tem historicamente dados registrados de algo escrito e tabulado para que se tomassem decisões. Porque dentro do Egito, quem era o Deus vivo era Faraó. E então, a lei e a promulgação da lei, a avaliação de todos os erros, todos os acertos, era feito por esse homem, o Faraó. Dado a ele esse poder, porque se tornaria Deus. Já na Mesopotâmia, nós lemos alguns nomes importantes, como o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um dos mais antigos relatos descritos daquilo que nós conhecemos como leis e deveres da sociedade. O Código de Hammurabi, ele se torna então um exponencial para essa discussão. Na Idade Moderna, daqui a pouco nós vamos discutir um pouquinho, tem alguns pontos também que eu quero destacar. Mas vamos voltar para o Antigo Testamento então. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos como Pentateuco, nada mais são do que as leis. As leis de quê? As leis de 2 aspectos, que trabalhavam o seu relacionamento com Deus. Quando eu digo seu, aplicando a Bíblia para o nosso momento, para a nossa atualidade, mas aplicando também dentro do contexto primordial, era o relacionamento que Israel teria com Deus e, além disso, o relacionamento que Israel teria com os seus próximos. Ou seja, 2 aspectos, um verticalizado, que era o homem-Deus, e o outro horizontalizado, que seria homens com homens. Quando nós discutimos... e é interessante nós prestarmos muita atenção nesse detalhe, porque Deus se preocupa sim com os direitos humanos. Ele escreve as leis e nela escreve os deveres de cada cidadão, ali no caso a tribo de Israel, a tribo de Judá, e além disso também, ele escreve como que nós iríamos nos achegar a ele, como que o judeu iria se achegar a ele.
Primeiro, agora vamos trabalhar a questão da relação entre as pessoas. Alguns fatores, por exemplo, o judeu teria que andar com algum instrumento que quando ele defecasse ele pudesse fazer um buraco e ali depois ele tampar. É até cômico de pensar. Mas imagina uma sociedade andando no deserto com várias questões de contaminação e tendo que ter essa preocupação. Alguns critérios também concernente à alimentação, determinados tipos de animais, como os porcos, que acabam sendo proibidos na alimentação judaica, eles são proibidos por uma questão, além da ritual e também além da questão paganista, também a questão de contaminação, animais de difícil locomoção, de alto grau de contaminação. Então Deus dá uma orientação para que as leis cívicas respeitassem. Por quê? Tanto garantindo a integridade física, moral e corporal da pessoa e também de quem está próximo dela. Alguns fatores, então, se tornam como ritos dentro da cultura judaica. Quando eu avalio as questões também por um prisma de uma cultura patriarcal, e eu gosto de lembrar também que Roma, nos seus primórdios, ele tem uma fase de governo patriarcal, onde o pai ou o ancião, ele tomava as decisões de como ele iria resolver os problemas, desde matrimônio, a relação com funcionários, a relação com escravos, como conseguir escravos, todas essas relações eram tomadas individualmente. E há necessidade de uma organização maior. Voltando então para Jerusalém, voltando para o reino de Israel. Quando a gente olha essas questões da preocupação do relacionamento de uma pessoa com outra, por um prisma patriarcal, uma nação que agora sai, como textual, sai do Egito, caminha até a sua terra prometida, que vem a ser o reino de Canaã, é necessário, então, essas orientações para que não se tenha esses problemas. O Decálogo, por exemplo, já dito em outras lições, quem não assistiu está convidado, está no nosso portal, então acesse, assista, comente as outras lições também. A questão do Decálogo, ela entra também com a questão da exigência do comportamento do indivíduo, mas também a preservação do direito da outra pessoa. E aí eu começo a entender a preocupação de Deus. A preocupação era tão interessante que pessoas doentes, leprosos, pessoas pobres, ao levar o sacrifício para ser entregue dentro do santuário, eles poderiam levar animais campestres, pombas, rolinhas, outros pássaros, porque Deus sabia que eles não tinham condições financeiras de adquirir animais maiores, como cabras, bezerros, para que seja entregue em holocausto. Então era permitido a eles essa tratativa. Outro aspecto também, era proibido para o dono da plantação colher 100% do alimento ou das frutas daqueles pés. Por quê? As frutas que ficavam e as frutas que caíam ao chão eram para as pessoas pobres, os aleijados, os órfãos, as viúvas. E aí eu venho diretamente o ponto de Ruth. Na história de Ruth nós temos 3 personagens, Ruth, Noemi, Boaz. Noemi, junto com seu esposo e seus 2 filhos, saem de Belém e vão para a terra de Moabe, por conta de uma forte fome que assolava aquela região. Só que também em Moabe elas passam por problemas muito complexos. Os 2 filhos de os 2 filhos de Noemi se casam e uma das moças é Ruth, uma moabita. Esses filhos morrem, o esposo também morre, então Noemi e suas 2 noras se veem ali desguarnecidas. Lembrando que eu estou falando de uma cultura patriarcal, em que a figura do homem é extremamente importante para a manutenção da família. Então ali nós temos uma senhora com 2 noras desguarnecidas. Uma das noras, estou resumindo bem, focando em alguns pontos da história, uma das noras fica e a outra, Noemi, então elas acompanham Ruth e juntas vão e retornam para a terra de Israel. Agora é interessante a gente refletir. Quando Ruth e Noemi retornam para Belém, a terra de Israel, elas retornam só por uma questão de fé, não entendam só como algo muito pequeno, mas sim como um fator. Somente por questões de fé que essas 2 mulheres então retornam para a terra natal da sogra, ou existe algum outro fator? E eu gosto de refletir com todos que quando Noemi ela chama Ruth e juntas retornam para Israel, Noemi ela conhecia e sabia que lá existiriam leis que iriam
protegê-la, mesmo nessa situação, mesmo nesse caos que muitas vezes ela estava passando. Ela sabia que a lei que Deus outrora dara a Moisés iria proteger aquelas mulheres. Então ela decide retornar. Quando ela retorna, ela começa ali a viver no campo de um outro personagem desse livro, que é Boaz. Boaz, então, ele começa também a ter um relacionamento com aquelas mulheres, relacionamento este pautado pelas leis que iriam preservar a subsistência, tanto de Ruth quanto de Noemi. Quer ver um exemplo? Existia a lei do levirato. A lei do levirato era a garantia de que o nome, lembrando que nós estamos falando de uma cultura patriarcal, o nome daquele homem que morreu, a mulher daquele homem, já que não existia prole, não existia descendência, o parente mais próximo normalmente era o irmão, que nesse caso também tinha morrido. Então o próximo parente, um primo, um parente mais próximo, ele deveria, de acordo com a lei do levirato, tomar como esposa, e o primeiro filho seria a descendência daquele que morrera. Então, Boaz, ele toma Ruth como esposa, cumprindo e respeitando a lei do levirato. Era o parente mais próximo em condição de tomar essa atitude de cumprir essa exigência mosaica. Outro fator que eu acho interessante, aí chega a ser poético, é quando Boaz, na linha de colheita onde Ruth está, quando ela se apresenta nas posses de Boaz e se dá a condição de trabalhar lá, aonde Ruth estava colhendo, o funcionário de Boaz chega para ele e fala: olha, colha menos do que o que normalmente colha. Por quê? Porque como a própria lei pedia, não colhesse tudo. Por quê? O órfão, a viúva, o necessitado iria fazer o restante daquela colheita, e os frutos, por exemplo, que caíam no chão. O dono era proibido de colhê-los, mas a pessoa necessitada podia ter favor sobre eles. Então, no final do dia, a palavra de Deus também nos diz que Ruth chegava no final da colheita com os sacos cheios de provisões. É romântico a gente pensar dessa forma, em que Boaz, ele olha e trata essa mulher com misericórdia. E nós podemos até aplicar no relacionamento que Deus tem conosco. Ou seja, quando eu avalio esse texto, esse livro, eu vejo várias leis e exigências mosaicas sendo atendidos. E eu percebo também uma pessoa específica, esta mulher, Noemi, conhecedora das leis mosaicas e sabia que poderia se beneficiar com elas. É importante também que você, enquanto cristão, conheça as leis e os seus direitos. Um pouco sobre a história da evolução do conceito, sobre defesa, sobre a proclamação ou a outorga dos direitos humanos. Eu já falei um pouco sobre a perspectiva egípcia, o que acontecia na Mesopotâmia, com o Código de Hammurabi, por exemplo, mas existem outras duas datas que eu quero frisar com vocês. A primeira delas, que também se encontra na revista, é 1789. O que acontece é que nós temos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela desarticula como que eu vou aplicar? Ela desarticula o modo de produção que existia anteriormente. Desde a evolução do período feudalista, desde a evolução do período pecuário, ou manual, ou artesanal, para um período agora industrializado. E as relações agora entre quem é o dono da posse, o dono da indústria, e agora o operário, ela muda um pouco. E é necessário, então, ter algumas leis para garantir o mínimo possível de condições de trabalho para a mão de obra, para os proletariados. Essa data é importante, que inicia-se então a discussão sobre a criação das leis trabalhistas, cargas horárias, férias, tudo isso que nós temos hoje, ela vem de um fortalecimento a partir desse período. E outra data muito importante que eu quero ressaltar também é o final da Segunda Guerra Mundial em 1948, onde a ONU ela se reúne após a Segunda Guerra Mundial pelas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial e faz ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração, desde então, ela vem sofrendo alterações e potencializando seu poder de ação, garantindo ali direitos fundamentais como educação, vida, existência, alimentação, que os governos que fazem parte
dessa união em prol dos direitos humanos, eles respeitam, e então nós temos, como no Brasil, nossa Carta Magna, nossa Constituição Nacional, também respeita aquilo que dentro da Constituição agora universal dos direitos humanos, eles pedem como essenciais. Direito de ir e vir, que é o direito de liberdade, o artigo 5º da Constituição, que eu citei em uma aula anterior, que nos dá o direito de liberdade religiosa, direito de pensar, direito de refletir e também de ponderar os nossos pensamentos, de comunicação, que é um direito de todos, mas que nós temos que também conhecer os limites de cada um. Ou seja, a evolução dos direitos humanos, ela é muito séria. E quando nós vemos o Brasil na situação em que está, com altas taxas e descobertas ainda cada vez mais astronômicas, com cifras de números aí de desvio de verba extremamente grandes, de onde era esse recurso? Esse recurso era para educação, para atendimento hospitalar, para segurança, para garantia dos direitos básicos de existência da sociedade. E nós vemos esses direitos sendo usurpados de cada um de nós por conta de pessoas que desviam, que usam de má fé do dinheiro público. Quando a questão ética brasileira, que vem falar sobre desvio, sobre sonegação, não é só o dinheiro, é tudo aquilo que ele atrapalha, é tudo aquilo que ele impede que seja desenvolvido. Nós não temos aqui um sistema, por exemplo, penitenciário eficiente. Nós temos um índice de 70% de retrocedência, ou de que a pessoa que foi presa por cometer um crime volta a cometer. É um dos mais altos índices comparados em outros países do mundo. O Brasil ele tem uma riqueza tanto material, territorial e financeira muito grande. Só que os nossos líderes não respeitam. E quando eles respeitam, nós vemos coisas boas acontecendo com a sociedade, coisas positivas acontecendo. Agora, quando existe o desrespeito, a sonegação, o desvio, os direitos fundamentais que são instituídos em nossa lei brasileira e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles não têm condições de serem cumpridos. Por quê? Porque não tem um recurso para garantir o básico e o mínimo para a sociedade. É importante você, enquanto cidadão, ser consciente de quem você coloca na liderança. Por que eu estou falando disso agora? Por que eu decidi tocar nesse assunto? Porque nós temos a responsabilidade de voto e nós podemos trabalhar, mesmo que seja aos poucos, a mudança da consciência política brasileira, para que amanhã esses direitos que são instituídos e garantidos por lei não fiquem simplesmente nas páginas da legislação, mas que sejam uma realidade efetiva nos nossos dias. Então, aqui eu citei algumas datas da evolução do conceito e da evolução da prática dos direitos humanos. A questão da garantia de condições básicas, condições mínimas para que as pessoas possam sobreviver e sobreviver bem, com garantia de família, de uma moradia, de saúde, de saneamento básico, que são questões garantidas para cada um da nossa sociedade. O segundo tópico da lição vem abordar a questão da Bíblia e os direitos humanos, que foi o que eu trabalhei em nossa introdução. Mas também fala outros pontos, por exemplo, a abordagem de Cristo no Novo Testamento. Eu falei do Antigo, agora no Novo Testamento. Quando Cristo, ele dá atenção a pessoas que não eram consideradas dignas de ter a atenção de um judeu, assim como os samaritanos. Existia uma rixa, uma rivalidade histórica, por conta de fatores históricos. O judeu considerava o samaritano inferior a uma raça de cães. Eles eram considerados impuros cerimonialmente. O samaritano não podia conviver com o judeu de uma forma pacífica. Então, quando Cristo ele para num poço e conversa com aquela samaritana, ele quebra esse preconceito, ele quebra esse paradigma. Outro ponto interessante também é quando Cristo ele se relaciona com pessoas malquistas na sociedade, agora em questões financeiras. Zaqueu, outros que também eram cobradores de impostos. Por quê? O judeu sempre odiou ser subjugado por Roma. Ele sempre odiou essa questão da pressão que Roma implicava no tempo de Cristo sobre a nação de Israel. A ponto de que a moeda romana era detestada, até o dinheiro romano era detestado. Existem alguns historiadores que falam que se um judeu estivesse passando por algum local e tivesse que pagar algum imposto,
dentro dessa alfândega que foi criada, se sobrasse ali algumas moedas de troco, eles preferiam descartá-las do que guardá-las consigo. Então, Zaqueu e outros publicanos, outras pessoas envolvidas com o governo romano, eram mal vistos dentro da sociedade judaica, por mais que fossem judeus muitas vezes. Mas Cristo não, ele vai na casa, ele janta, ele se relaciona com essas pessoas e mostra que não é o governo que tem que separar as pessoas, mas que o amor ele supera esse preconceito. Paulo, por exemplo, ele era grande conhecedor dos seus direitos. Paulo ele era judeu, descendente direto das tribos de Israel, mas também ele tinha uma cidadania romana. E em alguns momentos ele toma posse desse direito romano. Outrora, sendo prestes a ser açoitado em Jerusalém, ele fala, opa, calma, você açoitaria um cidadão romano, centurião? O centurião então segura, nega e não conduz com aquele açoitamento, porque não podia ser feito dessa forma o cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado de forma diferente. Além disso, o grande julgamento de Paulo e assim a sua condenação à prisão em Roma acontece porque ele pede para ser julgado perante César. Ele pede para que o julgamento dele fosse dessa forma. Mas como que ele consegue? Porque ele tinha ali uma cidadania romana. Ele tinha ali uma cidadania que dava o direito a ele de ser feito dessa forma. Outras questões também, como a questão do escravismo, que era comum naquela época, como que era tido o conceito de escravos, como que era o relacionamento do senhor e do seu escravo, perdão. Questões também sobre o pagamento dos impostos, o direito que a pessoa, por mais que ela tivesse tido uma dívida, e aí nós vemos os profetas maiores confrontando a nação de Israel porque não estavam respeitando o ano sabático, não estavam respeitando o ano do jubileu, o ano sabático onde a terra ela teria que passar por um período de descanso, não podia plantar e nem colher. Aquilo que nascia naturalmente não podia ser colhido para ser comercializado. O ano do jubileu, ele era um ano do perdão de dívidas. O judeu, no período dos profetas maiores e também um pouco dentro dos menores, nós lemos alguma coisa sobre esse aspecto, não estavam mais respeitando isso. Ou seja, aquilo que Moisés recebe de Deus e transfere para a nação de Israel como leis, então que ele recebe de Deus e ele transforma como leis, e que agora nós chamamos como o Pentateuco, que é a lei de relacionamento do homem com homem, homem com Deus, como nós já dissemos na introdução da lição, agora Israel então passa a não cumpri-la. E os profetas alertam Israel concernente a essas questões. Ou seja, a preocupação social, a preocupação dos direitos humanos, tanto veterotestamentária quanto o Novo Testamento, neotestamentária, elas são grandes e nós podemos ter N exemplos dessa preocupação. Lembro-me que certa vez ouvi um professor de sociologia dizendo que a Bíblia era cruel e ela não se preocupava com a sociedade e os direitos dos homens. Nesse momento, nessa aula, nós conseguimos ler, interpretar e entender, nesse bate-papo aqui com você, que é pelo contrário. Deus ele sempre se preocupou com o bem-estar, tanto espiritual quanto de relacionamento. O próprio Cristo, ele muitas vezes ele condena os fariseus, essa raça que ele chama como de víboras, por não respeitarem algumas leis simples, mas fundamentais. Amar o próximo, respeitando também as leis que davam orientação para cuidar das viúvas, dos órfãos. O próprio Cristo se preocupa. Paulo, ele também trabalha a questão do relacionamento com escravos, como eu disse anteriormente. Os apóstolos, eles se preocupam com a organização. Lá no livro de Atos, é muito bonito, nós percebemos a preocupação que existia na organização, quando as pessoas se juntam e ali formam então essa igreja primitiva. E nessa igreja primitiva era compartilhado. E tinham pessoas específicas para respeitar essa lisura e esse direito ao compartilhar das pessoas. Essa preocupação dos direitos humanos é uma verdade, é uma constante. Por fim, a lição trabalha a igreja e os direitos humanos. A igreja, é o que eu quero apresentar aqui na igreja de Uberlândia, no interior de Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro, aqui onde o R é mais puxado, brincadeira, mas nós aqui na igreja, Assembleia de Deus Missão aos Povos, nós temos um trabalho junto com a Fundação Filadélfia. A igreja teve uma vontade, um desejo,
um amor no coração pelo trabalho social e funda a Fundação Filadélfia e que inicia um trabalho social, e hoje nós atendemos mais de 2.000 crianças com educação em 3 unidades que são de creches e 2 escolas do fundamental, que vão do 1º ao 5º ano. Além de trabalhos sociais na parte de atendimento psicológico, odontológico, atendimento com pessoas especializadas na parte de assistência social. É um trabalho muito bonito que a Fundação Filadélfia, impulsionada pela Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, vem desenvolvido em nossa sociedade, impactado muitas vidas. Outro ponto que trata na lição é a questão dos presídios, onde inúmeras, milhões de pessoas, milhares de pessoas, melhor dizendo, estão presas dentro do Brasil em cárceres com péssimas condições, superlotados. Como eu disse, com índice de recorrência de 70%. A igreja precisa influenciar. Aí nós temos diversas áreas que nós chamamos de capelania, na área hospitalar, de educação, na área presidial, que podem agir de uma forma muito rica. Eu quero aqui agradecer esses minutos que nós tivemos. Mais uma vez eu pude estar aqui, Deus me deu essa honra de falar com você, que está nessa ferramenta que é tão gelada, tão fria, mas que está levando uma palavra com muito amor. E para finalizar, eu quero refletir que o máximo do que Deus traz para nós como sendo a necessidade universal para todos é o amor. Cristo é a expressão do amor de Deus para mim e para você. Que seja também o seu, para com as pessoas que estão próximas de você e as pessoas tanto do seu vínculo quanto as que não fazem parte do seu vínculo social. Eu quero aqui agradecer por você ter me acompanhado até esses minutos e com pesar no coração estou dizendo que nossa aula está finalizando por hoje, mas já prepare que quarta-feira, a próxima semana, já tem a próxima aula já sendo divulgada na ADMP TV, que tem trabalhado arduamente para levar o Evangelho a todos aqueles que desejam e precisam ouvir a palavra de Deus. Uma breve oração, feche os seus olhos, amém? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa aula, esse momento tão especial, que a palavra do Senhor seja como semente e que agora o Senhor prepare a chuva, prepare a nutrição e que gere frutos. Em nome de Jesus, amém? Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus, o Cristo, e conto com você. Compartilhe, comente, se inscreva você que está aqui pela primeira vez e clique no sino de notificação para receber as nossas atualizações. Deus abençoe.